mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. As primeiras eleições a que o Bloco de Esquerda concorreu, em 1999, foram as europeias. O cabeça de lista foi Miguel Portas, que não foi eleito, viria a sê-lo em 2004. Mas aquele foi o primeiro teste para as legislativas desse mesmo ano, para um partido acabado de nascer. Portas foi eurodeputado até 2012, ano da sua morte, tendo o Bloco chegado a eleger 3 deputados em 2009. O terceiro eleito foi Rui Tavares, que depois saiu do grupo parlamentar, mantendo-se no lugar. Depois da morte de Miguel Portas, Marisa Matias, que chegou a Bruxelas em 2009, passou a ser cabeça de lista até às últimas eleições europeias. Ou seja, em 2 décadas, o Bloco só teve 2 cabeças de lista. Chegou mais uma vez a mudança e a candidata também é de peso. Catarina Martins foi atriz, deputada do partido desde 2009, como independente, já que só um ano depois passaria a ser militante. A ascensão foi meteórica, chegando à liderança 2 anos depois, primeiro ao lado de João Semedo, depois sozinha. É com ela que o Bloco chega ao seu melhor resultado de sempre em 2015, mas também é com ela que cai para os atuais 4,4% em 2022. No meio, houve a geringonça. Saída da liderança e da Assembleia da República, é a nova cabeça de lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu. O Bloco, ao contrário do PS ou do LIVRE, não se integra no que poderíamos chamar de esquerda europeísta, mas, ao contrário do PCP, não é abertamente eurocético. Não é que o debate sobre a Europa se esgote desta fratura simplista que mais vezes esconde que revela. Mas parece evidente a ambiguidade do partido sempre que chega a Bruxelas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Catarina Martins, por ter aceitado este meu convite. O Bloco acusou o PS e o PSD. Vamos começar por um tema de microatualidade agora, que tem a ver com os debates. O Bloco acusou o PS e o PSD, que recusaram um modelo de 28 frente a frentes televisivos para eleições europeias, de se esconderem ou de quererem esconder candidatos. Não é estranho passar o mês que falta para as eleições, fechado em estúdios e com nenhum tempo ou atenção para as iniciativas de campanha? Não estaríamos a fazer uma democracia de estúdio onde os temas e agendas são decididos pelos moderadores e não pelos candidatos às eleições? Bem, primeiro, olá a toda a gente que nos está a ouvir, obrigada pelo convite, gosto muito de estar aqui. Não é verdade que o Bloco de Esquerda tenha uma posição ambígua sobre a União Europeia. Não, vamos falar longamente sobre isso. Eu acho que a expressão de Miguel é muito boa, europeístas, mas não eurocêntricos, e eu acho que é bom sabermos do que falamos. Não gosto da nossa entrevista vai ser sobre muito isso. Bem, mas foi a primeira coisa que eu vi. Sobre debates. Não é verdade que sejam 28 debates para os candidatos todos em 30 dias. Cada candidato só tem de fazer 7 frente a frente de meia hora e, portanto, convenhamos que estamos Mas todos... eu não estou a falar da vossa agenda, eu estou a falar de o país inteiro, num mês, ouvir um debate por dia, tendo os jornalistas a determinar quais são os temas, em vez de serem os candidatos, mais horas e horas de comentários, se acham que isso é saudável para a democracia. E eu tenho críticas a fazer sobre as linhas editoriais. E tenho críticas que fiz e que reitero sobre haver mais espaço para o comentário sobre os debates do que para os debates propriamente ditos. Dito isto, eu não acredito numa democracia sem contraditório. E achar que umas eleições são mais democráticas ou têm mais contacto popular se os partidos estiverem fechados dentro dos seus próprios militantes, em ações de arruadas ou de comícios em que já estão os convencidos e sem nenhum contraditório é que é fazer uma campanha, eu discordo. Então nunca houve estes frente a frente europeias até hoje. Seria uma novidade 28 debates nas europeias. É uma novidade porque é com mais partidos. E não existe em país nenhum da Europa este tipo de debates assim.
A RTP3 em 2019 fez uma série de frente a frentes também, além dos debates com toda a gente. O que é novidade é ver, são duas coisas, é todas as estações de televisão estarem interessadas pela primeira vez. Eu acho que também tem a ver com o momento especial que nós vivemos da política europeia, e eu acho que isso explica essa necessidade. E por outro lado também, pelo facto do critério ser um critério duplo, diferente do costume, ou seja, em vez do frente a frente serem só entre os partidos que já têm assento no Parlamento a que se faz para a qual serve a campanha, neste caso o Parlamento Europeu, junta-se também o critério da representação na Assembleia da República, o que aumenta o número de partidos a fazer debates frente a frente. Eu devo dizer que eu concordo com este critério das televisões, porque eu percebo que as televisões não podem deixar de fora partidos que representam mais de 25% do eleitorado neste momento na Assembleia da República em debates para o Parlamento Europeu, quando a política europeia tem impactos diretos no que se passa no país e, portanto, ignorar isso seria absurdo. Portanto, eu acho que não haveria nenhum problema, acho que seguramente haveria espaço para fazer cobertura de iniciativas de campanha e o contraditório era importante. Sobretudo, o que eu não acho é que o que nos é proposto agora, que são 4 debates de 8 pessoas, 3 cada um na sua televisão, mais um nas rádios, sejam verdadeiramente debates. São mini-entrevistas a 8 candidatos que demoram imenso tempo e que ninguém vai ouvir. É preciso sermos claros também sobre o que isto significa. Acresce uma proposta inaceitável, que eu espero que entretanto caia, que toda a gente percebe que não pode ser aceito. É um frente a frente entre PS e PSD, excluindo todos os outros. Aliás, isso vai contra a lei, a ERCA, que nem já disseram que é ilegal. Enquanto em legislativas pode perceber que são os prováveis primeiros-ministros, aqui isso não acontece. O Parlamento Europeu nem sequer tem iniciativa legislativa, não faz governos e, portanto, tem exatamente a mesma. Não há, ou seja, se eu já acho que nas outras não há razão, então nestas muito menos, isso não pode acontecer. O que eu espero é que haja algum bom senso, e eu diria que muito rapidamente, no dia em que estamos a gravar, que apareça uma nova proposta que possa ser aceita por toda a gente e que permita que haja verdadeiramente debate. As campanhas também se fazem de contraditório. Pois, a questão é só fazerem. As últimas foram basicamente isso, foram debates. Não. As últimas legislativas foram basicamente debates. Foram as televisões a determinarem quais são os. É importante dizer, os frente a frente dão um poder aos moderadores e às televisões total, que é decidem quais são os temas de campanha. Mas então porquê é que nós não podemos fazer algum confronto sobre a forma como a comunicação social trata os debates e ter isso no espaço público? Não podem, porque a partir do momento que concentram a campanha nas televisões, são as televisões que decidem. Mas isso é um falso argumento. Não mudam a relação de poder. Daniel, isso é um falso argumento, porque as televisões também decidem quais são os 10 segundos ou 30 segundos que passam de cada comício e de cada arruada, onde, por sinal, só estão militantes do partido e não há contraditório das ideias. E, portanto, esse poder das televisões, elas já têm na cobertura de campanha. Começar a fazer campanhas de formas diferentes, que não seja a arruada, que não se limita à arruada e ao comício. Eu também acho, também tenho uma seguinte experiência. Eu, aliás, já experimentei vários modos de campanha e espero nesta experimentar ainda outros modos de campanha, que acho que estamos cá para tentar experimentar, o que nos põe junto das pessoas e que nos põe a debater temas. A minha experiência é que a comunicação social transforma qualquer coisa numa coisa igual ao que já foi feito. Ou então numa crítica porque se fez uma coisa diferente e isso pode significar uma coisa qualquer. E, portanto, o poder da comunicação social a determinar os temas e a ser conservadora na forma como mostra a campanha já existe. A questão é se há frente a frente ou não entre os candidatos, e por isso os candidatos têm algum espaço, ainda que neste enquadramento que é verdade, que é limitado e que a comunicação social já determina muito, mas têm ou não algum espaço para fazerem contraditório das suas ideias. E este era o único espaço que existia para esse contraditório, senão todo o contraditório que existe é da comunicação social. E eu acho que isso é errado, até porque a comunicação social tem uma visão, eu diria, muito parecida e parcelar da política europeia e, portanto, um frente a frente, se calhar conseguia algum contraditório que nunca existirá se for só a comunicação social a fazê-lo. A Catarina teve o melhor resultado do Bloco, o único acima dos 10% em legislativas, mas também teve dos piores em 2022, quer dizer, o pior depois dos primeiros anos, não é? Em 2022, do qual o partido não recuperou 2 anos depois. Hoje o Bloco parece valer menos do que em 2019, quando elegeu 2 eurodeputados. Ou seja, se olharmos para o peso que o Bloco tinha na altura em legislativas, hoje tem menos, e portanto isto leva-me a perguntar quais são as metas para as eleições de julho. Manter os 2 deputados? Eleger? Quais são as vossas metas? Manter os 2 eurodeputados. Aliás, o Bloco de Esquerda é a única força de esquerda que está a disputar isso mesmo, poder ter 2 eurodeputados. E eu acho que isso é importante. A única força de esquerda, como está a dizer, à esquerda do Partido Socialista. À esquerda do Partido Socialista. E, portanto, eu julgo que isso é importante para uma série de debates fundamentais que vamos ter na Europa. Temem o efeito do LIVRE, depois do resultado que o LIVRE teve nestas eleições,
que o põe numa situação mais possível de eleger eurodeputado mais do que tinha anteriormente? Há um espaço político que existe e que tem tido representações diversas. O PAN elegeu, não é provável que eleja agora, não faço ideia se o LIVRE consegue eleger ou não, as sondagens parecem indicar que não, mas em todo caso... Mas eu refiro-me ao vosso eleitorado, que o LIVRE entre no vosso eleitorado, em europeias. Eu gosto pouco dessa conversa porque eu não acho que haja eleitorados que são dos partidos. Eu acho que os partidos se apresentam e disputam votos para as ideias que trazem. Tenho uma certeza, é que o Bloco de Esquerda tem uma consistência de intervenção a nível europeu que é muito difícil encontrar em qualquer outra força política. E o que eu espero é que esta campanha permita explicar isso, permita explicar ao que vamos e permita afirmar a continuidade deste trabalho num momento da Europa que é muito mais complicado, por duas razões óbvias que as pessoas percebem já. Este é um mandato que vai bater em 2030, portanto sobre o clima ou se age agora ou não vai acontecer nada. E por outro lado também há as questões da guerra, da paz, da alteração da governação económica, do que vão ser as políticas de coesão, que vão ser determinantes para o cotidiano de toda a gente deste país e da Europa. Catarina Martins era líder do Bloco há um ano, candidata-se agora às europeias. Nós estamos a começar pelas coisas depois vamos às questões europeias mesmo. Ok. Candidata-se agora às europeias, um dos lugares mais cobiçados do sistema político. Não teme que, mesmo injustamente, se diga que procura uma reforma dourada ou uma espécie de se retire da política sem se retirar, deixando de contar para as contas políticas nacionais? Não. A ideia de que se pode atacar qualquer cargo político, qualquer pessoa que se apresenta a eleições, é verdade sempre, e portanto isso acontece em geral, faz parte de um certo populismo contra a democracia e contra os partidos, que arranja sempre uma desculpa, pode arranjar essa desta vez. Não creio. Farei a mesma pergunta se houver essa entrevista ao Coutinho Figueiredo, ou seja, um ex-líder que concorre às europeias. Não é a primeira. Sim, eu diria que tenho a convicção de que tanto a minha forma de estar na política desmente essa ideia, como a forma como o Bloco de Esquerda sempre trabalhou no Parlamento Europeu desmente seguramente essa ideia. E portanto, enfim, não creio que tenha nenhum sentido. Mas a verdade é que deixa de contar no país, ou seja, quer dizer que a Catarina Martins não estará aqui, saiu do Parlamento Nacional, mas não se retirou da política. E a minha questão é, porquê a Europa? Porquê que a Catarina Martins, antiga ex-líder do partido, uma pessoa que esteve absolutamente central no Bloco de Esquerda, decide ir para Bruxelas? Bem, duas coisas. Primeira, se eu deixei de ser coordenadora, deixei de ser coordenadora. Portanto, a centralidade não existe hoje, ponto. E é uma escolha que eu fiz e que estou muito convicta e muito contente, aliás, com essa escolha, e acho que a Mariana está a fazer um belíssimo trabalho, vivo absolutamente tranquila com essa escolha. Em segundo lugar, ir para Bruxelas não é afastar da política, é uma outra coisa. Para Bruxelas é fazer um outro trabalho que é necessário ser feito. Há uma série de desafios neste momento, que não são apenas da política institucional no Parlamento Europeu, mas são também de articulação de partidos, de forças de esquerda, de forças ecologistas ao nível europeu, que é fundamental fazer. E em que eu tenho estado empenhada nos últimos anos e tenho tido a extraordinária companhia da Marisa Matias e do José Guzmão nesse trabalho. E, portanto, como sabemos todos, aliás, a Marisa tinha dito em 2019, era a última vez que se candidatava, foi entendido, e eu concordei com isso, que o Bloco de Esquerda não devia perder o seu perfil de intervenção, nem institucional, nem na esquerda europeia e no movimento, digamos assim, ecologista de uma forma geral, que tem tido, e que eu poderia ser a pessoa para a manter. E eu farei isso. Substitui a Marisa Matias, que foi eurodeputada durante, penso que 15 anos, sim, não é? Durante 3 mandatos. 15 anos, e que também foi candidata presidencial em 2017 e 2021. A Catarina foi líder do partido. Não há aqui um problema de renovação no Bloco? Ou seja, estamos a falar de rostos que se repetem. Eu acho, muito sinceramente, alguma piada, porque normalmente as questões da renovação põem-se só com alguns partidos e não os maiores partidos que têm durante décadas as mesmas caras candidatas às várias coisas. Agora eu estou a pensar no PS e no PSD, não é bem verdade, não é? Como cabeças de lista não é bem verdade. Costumam, aliás, ter sempre candidatos diferentes. Como cabeças de lista, sim, sendo que elegem muitos e, portanto, nós sabemos que a política é determinada pelos mesmos rostos há décadas. Registro também que é mais fácil dizer isso sobre mulheres do que sobre homens. Facilmente se faz a caricatura quando aparecem várias mulheres, caricaturas que não se fazem quando aparecem vários homens. Nós achamos que o património que
neste caso porque sou eu que sou a cabeça de lista às europeias, tenho, tanto do ponto de vista da política nacional, do conhecimento profundo da política nacional, como do trabalho europeu que fui fazendo com a Marisa, com o José Guzmão, com outros, me permite fazer este caminho. E achamos que esse património é importante. Achamos que a ideia de... As pessoas de todas as idades, de todas as origens, todos os percursos têm lugar na política. Mas ter experiência dos dossiês não é mau, também é bom. Vamos falar então da Europa. O Bloco de Esquerda defendeu numa reunião da Mesa Nacional de 2017 que, passo a citar, é urgente preparar o país para o cenário da saída do euro ou mesmo de fim de euro. Fecho citação. De lá para cá, a posição foi sendo cada vez mais ambígua e parece ter desaparecido do discurso do Bloco. É por acharem que as condições que levaram a essa análise estão ultrapassadas ou por notarem que este é um discurso para o qual o país não está preparado e que é impopular? Tem a ver com as condições do euro e é verdade que elas se alteraram, mas é verdade que não se alteraram o suficiente. Nós vimos uma resposta muito diferente, por exemplo, à crise do Covid, do que foi a resposta à crise financeira internacional. Mesmo uma resposta, ou seja, coisas que pareciam impossíveis no espaço do euro, que nos diziam que eram ilegais, impossíveis, indesejáveis, foram utilizadas. O facto de haver eurobonds, não lhes chamam eurobonds, mas são eurobonds, ou seja, a Europa contraiu dívida conjunta para fazer o Fundo de Recuperação e Resiliência, o facto de, na crise, terem suspendido imediatamente as regras da governação económica para permitirem aos Estados responder às crises, gastando mais, e por outro lado também as regras de mercado interno, do mercado único, também foram suspensas para permitir que houvesse ajudas de custo e ajudas de Estado e com isso segurar setores estratégicos da economia. Bem, tudo isso são coisas que pareciam impossíveis na altura da crise financeira. E nessa altura em que havia uma resposta, houve um debate no país que alguns partidos assumiram com mais frontalidade do que outros. Eu acho que o Bloco de Esquerda fez bem em assumir as suas opiniões e as suas dúvidas sobre a capacidade de superarmos crise, mas, por exemplo, os economistas que fizeram o plano macroeconómico em 2015, dirigidos por Centeno, também tinham um documento técnico em que diziam, a certa altura, se a divergência continuar, o espaço do euro torna-se impossível, e, portanto, como digo, houve partidos que o fizeram mais discretamente, outros mais abertamente, mas no Partido Socialista isto também foi ponderado, isto está escrito. O que eu sei é que há duas questões que nos temos que colocar neste momento. A primeira é que é verdade que foi possível fazer mudanças onde elas se diziam impossíveis. E não foi a claque do euro que fez nenhuma mudança, foram os críticos. Foram os críticos do euro que tiveram vitórias das mudanças que existiram. Em segundo lugar, o euro continua a ser um problema. É verdade, continua a ser um mecanismo de divergência. António Costa dizia oi bem que o euro é a melhor prenda que foi dada à Alemanha. O euro... Nós temos desde quase 25 anos, quase um quarto de século, diria quase estagnação económica em Portugal. Muita gente associa, o Partido Socialista teve estes anos, mesmo muitos anos no poder, e quase qualquer pessoa que faça uma análise séria percebe que o grande elemento aqui, há outros, a China, etc, mas é o euro. E, portanto, eu tenho uma certa dificuldade em perceber a ideia de que alguma coisa mudou de estrutural. Os problemas do euro estruturais são os mesmos. Certo. Eu tenho essa sensação que vocês não vão tão longe como o PCP por cálculo político. Não, é porque nós não concordamos que a saída para o euro seja uma solução que seja para a qual se consiga fazer caminho político, que tenha saída. A própria discussão. Nós, o euro... acham que não há forma de sair do euro? Não achamos que não há forma. O caminho político tem de ter algum sentido e tem de ter aliados. O caminho da saída do euro como solução é um caminho em que não há aliados, em que é cada um por si. O caminho da mudança do euro pode ter aliados. E nós, em cada tempo político, temos de saber que relação de forças é que disputamos e que aliados é que temos. E nós achamos que, neste momento, é possível criar alianças e aliados sobre a mudança do euro. Na Europa, refere-se a aliados dentro da Europa. Até porque quem defende a saída do euro... O Bloco nunca defendeu a saída do euro, defendeu que devíamos pensar o que é que o euro... Ou seja... Nunca defendemos a saída do euro por uma questão que se mantém válida, não é por hipocrisia que nunca a defendemos. É que ninguém sabe como é que consegue fazer isso. Eu noto que mesmo o PCP, quando defendeu a saída do euro, e mesmo que julgo que o PCP neste momento não diz defesa de saída do euro, diz pensar, ponderar, preparar, mas a ideia era que era preciso que nos indemnizassem para essa saída ser possível. Convenhamos que não é um caminho político que tenha alguma saída, alguma aliança, dizer assim, paguem-nos para sair do euro. Isto não tem credibilidade política.
Outra coisa é saber se, do ponto de vista económico, nós devemos estudar os problemas, as várias soluções que existem e termos a coragem de ser críticos quando mais ninguém tem, porque só quem tem a coragem para ser crítico é que vai conseguindo mudar as coisas e defender os povos, e essa prova nós temos. Nós precisamos, neste momento, de várias alterações profundas. Eu acho que este é o momento porque acho que isto é possível, até do ponto de vista europeu, termos aliados para uma política de coesão mais forte que compense as assimetrias que o euro cria. Porque se o euro cria problemas em determinados países, cria... A sensação que tenho é que os aliados são cada vez menos, até por uma mudança política que está a acontecer na Europa. Não é? Os aliados para a sua posição. Veremos. Eu registro o seguinte, aqui há uns anos, quando nós falávamos do tratado orçamental ser impossível, até o Partido Socialista criou o tratado orçamental. Há pouco tempo, quando foi votado no Parlamento Europeu, o Partido Socialista, que aliás continua com uma posição, julgou intolerável do ponto de vista do tratado orçamental, das metas de déficit, mas nem o Partido Socialista teve a coragem de querer que o tratado orçamental se transformasse em legislação europeia. E, portanto, isto dos aliados também depende das forças sociais que se estabelecem. Política de coesão vai ser central, ainda por cima quando se está a discutir o alargamento. Digo outra, que é o mandato do BCE. O mandato do BCE, neste momento, tem de ser debatido e isso parece óbvio a toda a gente. Parece ter condições políticas, por exemplo, para discutir o dogma da função do BCE, quase única, de estabilidade de preços. Sente no debate político... É que eu sinto o oposto. Sinto que o dogma se reforçou. Eu julgo que há maiorias sociais para disputar sobre essa ideia e que as maiorias sociais transformam os quadros políticos. Foi sempre assim. É por isso que também havia dogmas absolutos sobre a resposta à crise financeira e era tudo intolerável e depois, afinal, o que eram dogmas absolutos na resposta à crise financeira foram regras suspensas quando veio o Covid. Porquê? Porque houve maiorias sociais que alteraram os quadros políticos. E eu acho que os partidos políticos não vivem simplesmente de uma negociação entre direções. Vivem de disputar maiorias sociais para as mudanças que acham importantes. E eu acho que, por exemplo, as questões da habitação e o facto do BCE, quando há uma crise da inflação que é provocada pela oferta e não pela procura, decidir subir juros, coloca em cima da mesa, se é preciso ou não, mais legitimidade democrática para os mandatos do BCE. Aí está um bom exemplo. Como sabe, as taxas de juros têm um efeito diferente nos vários países conforme a estrutura do endividamento. Poucos países como Portugal têm tantas pessoas com taxa variável. E, portanto, aí está um caso em que é praticamente impossível encontrar aliados que não resultam de dinâmicas políticas, mas disso não ser um problema, por exemplo, na Alemanha. Sim, mas há países que estão com problemas que Portugal não tem, por exemplo, sobre emprego. Portugal tem um problema de baixos salários, mas neste momento não tem um problema de alto desemprego, tem um problema diferente. O que eu digo é que, neste momento, com a divergência que se vai assistindo na Europa, com problemas diferentes nos vários Estados, cabe aos partidos, cabe às forças políticas criarem alianças e disputarem maiorias sociais pelas mudanças. Que o Banco Central Europeu, por exemplo, tenha um mandato que não leva simplesmente à opinião do Parlamento Europeu, mas que possa ser escrutinado, é importante. Que as questões do emprego possam, a par da estabilidade dos preços, estar no mandato do BCE, é importante. Até estão, mas é para aumentar o desemprego e baixar... Claro, mas tem que estar o pleno emprego, era o que eu queria dizer. E baixar assim a inflação. O pleno emprego como critério não é emprego, e isso é importante. Como é importante, por exemplo, denunciar o projeto da União Bancária. O projeto da União Bancária é um projeto que prejudica muitos países e que, aliás, prejudica toda a União Europeia. Em Portugal, de uma forma simples, significa que Portugal deixa de ter... Nós já não temos propriedade de bancos, não é? A não ser do banco público, e isso é fundamental por causa disso. Mas é deixar de ter qualquer tipo de banca nacional e, portanto, do ponto de vista do financiamento da própria economia é um problema. E isto acontecerá em todos os países periféricos, não é? Aliás, a União Europeia quis que o Banif fosse entregue ao Santander, embora não fosse a melhor oferta, não cumprisse nenhum critério útil para o país. Nós pusemos dinheiro do Banif e entregámos-lo ao Santander por causa desta lógica de concentração bancária, que retira a muitos países a capacidade de terem um sistema financeiro que responda à sua economia, mas faz mais. Faz bancos com dimensão europeia. Bancos com dimensões europeias não podem falir. Depois da crise financeira, toda a gente disse que não era possível mais ter bancos tão grandes que não podem falir, porque isso cria um impacto na economia, nos contribuintes, com tudo o que vimos na crise financeira, que é intolerável. O projeto da União Bancária, o que está a fazer neste momento, é criar outra vez uma situação potencial de uma crise financeira que é perigosíssima para a Europa e que nos tira capacidade. Temos ou não que disputar maiorias sobre isso. E depois, finalmente, eu acho que há um motivo que eu diria que não é tão esta discussão de desenho institucional, que às vezes é mais difícil de disputar, que é o que eu dizia ao princípio. Este mandato vai bater em 2030.
e ou há agora investimento sobre a transição climática, ou não faremos nada. Nós vamos ter uma parte sobre isso. A reestruturação da dívida parece ter seguido o mesmo caminho que eu disse, e que a Catarina não concorda em relação ao euro, à medida que a dívida pública foi descendo radicalmente, começando logo no governo da Geringonça, apoiado pelo Bloco, o partido foi deixando essa exigência sair do centro do discurso, o que é natural. Centeno e Medina tinham razão. Era possível descer a dívida sem reestruturação? Não. Na verdade, sim, na verdade, a dívida desceu por causa da ação do Banco Central Europeu que mudou. Então era possível. Não, era possível alterar a ação do BCE, se quiser, que nos diziam que era impossível alterar a ação do BCE. Quando o BCE passa a segurar a dívida no mercado secundário, os juros da dívida desceram. E foi isso que permitiu uma dívida mais sustentável sem reestruturação. Dito isto, mantém-se o seguinte problema, que é se o nosso país tem as condições de investimento que precisa para assegurar serviços públicos fundamentais e para fazer a transição climática, por exemplo. E isto é um debate que se mantém, mas aí também é verdade que, sendo os passos dados ainda muito incipientes e a questão das receitas próprias da União Europeia deve ser tida neste âmbito, também tudo mudou. Porque era impossível, o Bloco andou a falar anos de eurobonds, era uma coisa impossível e depois foram possíveis por causa do Covid, não é? Ou seja, a União Europeia foi capaz de fazer dívida conjunta, que aliás ainda não sabe como é que vai ser paga. Aliás, que os eurobonds seriam um desastre para a Europa, promoveriam a irresponsabilidade. E de repente já é possível. E portanto, se calhar são as forças políticas que têm a coragem de dizer que os impossíveis que nos tentam vender financeiros de cada momento são só imposições contra povos que vão tendo algumas conquistas. Eu não estou a dizer que isto está tudo bem, não está, há tanto por fazer. O que eu digo é que o tempo provou que os críticos conseguiram algumas mudanças e que essas mudanças se provaram vitais. O problema é que essas mudanças... Os críticos foi o Draghi. O Draghi não era propriamente um crítico, foi mesmo o próprio sistema que, quando percebeu que poderia entrar em colapso, mudou de posição, não é? Um sistema com claques não muda. Um sistema precisa ter disputa de relação de forças. O facto povos em toda a Europa terem saído à rua a dizer que não aguentavam mais, seguramente fez a mudança de Mário Draghi. Ao que tudo indica, a extrema-direita será uma das forças vitoriosas nos próximos europeios. Todas as sondagens o indicam. Eu não estou a falar em Portugal, estou a falar no conjunto da Europa. O que é que a esquerda pode fazer para canalizar o descontentamento popular para um projeto de solidariedade e não de exclusão? Onde é que a esquerda tem falhado para ser, perante a crise de 2011, tudo o que foi acontecendo, para ser a extrema-direita a crescer e, pelo contrário, a esquerda à esquerda da social-democracia ou do centro-esquerda está a perder força? Porquê é que isso acontece? Tem alguma... Estou a falar a nível da europeu e não só Portugal. Tem alguma Portugal graça, também. porque a nível europeu o que nos dizem as sondagens é que o grupo que pode crescer é mesmo a esquerda. Não estou com isto a dizer que a extrema-direita não crescerá e que não é um problema. De proporções completamente diferentes, não é? Sim, o que eu diria é que se calhar essa pergunta não tem de ser feita à esquerda. A extrema-direita não cresceu por causa da esquerda. A extrema-direita cresceu como uma reconfiguração da direita e como uma falência absoluta do centro. E, portanto, a esquerda deve ser capaz de apresentar um projeto alternativo. A minha pergunta não foi se a esquerda era responsável pelo crescimento da extrema-direita. Porquê é que a esquerda não consegue capitalizar o descontentamento das pessoas quando a extrema-direita consegue? A extrema-direita oferece, julgo eu, duas soluções que a esquerda não pode disputar. Tem de fazer de uma forma diferente. Por um lado, a extrema-direita disputa o desespero absoluto do quero lá saber. Do quero lá saber. Detesto isto, está tudo mal, sinto que a minha vida é um inferno e quero que exploda tudo e que arda tudo. Que é um sentimento que cresce quando não há esperança num projeto comum, num projeto de comunidade. Por outro lado também, é preciso dizer, a extrema-direita vai buscar... Quem poderia dar essa esperança e não consegue dar... É que a extrema-direita sempre teve esse discurso e não crescia. E agora cresce. A extrema-direita neste momento tem uma outra representação, tem um outro financiamento, tem ligações fortes internacionais que não tinha, tem um financiamento em capital intensivo nas novas formas de aceder à informação e nós não olharmos para isso, julgo eu, é tonto. Não para tirarmos responsabilidades do que temos para fazer, mas é porque se não analisamos as coisas, depois podemos não ter soluções para elas. Mas há algo que eu sei que é... A extrema-direita também é hoje o repositório de muito voto que não é democrático. De muito voto que sim que é racista. De muito voto que sim que é misógino e que existe em Portugal e no espaço europeu e que se abstinha. Discorda de Pedro Nuno Santos quando Pedro Nuno Santos diz que não há 1.100.000 racistas em Portugal? Eu não acho que haja necessariamente 1.100.000 racistas, porque isso é colocar do ponto de vista individual o que é um fenómeno estrutural da sociedade. Eu não gosto da forma de colocar a frase assim.
Mas uma coisa eu sei, em Portugal as mulheres morrem por ser mulheres. Em Portugal há crimes racistas. Em Portugal o discurso racista está presente na sociedade como um todo e xenófobo. Portanto, também não vamos fazer de conta que não há um problema estrutural em Portugal e nos outros países. Porque senão como é que nós vamos explicar que as mulheres morram por serem mulheres, mas afinal não havia misoginia nem machismo nenhum no país? Mas estamos a brincar. O crescimento da extrema-direita no Parlamento Europeu e a nível nacional poderá significar uma alteração de compromissos da União, como o Pacto Ecológico Europeu, a questão das migrações e o apoio à Ucrânia. Nos 2 primeiros, de resto, já está em contraciclo, ou seja, já há alterações. A esquerda está condenada a ser derrotada pela agenda destas forças conservadoras sem conseguir impor a sua, ou seja, o que eu quero saber com isto é, do ponto de vista prático, se o tempo que aí vem, e não precisa de falar ainda da agenda ecológica que vamos falar dela, parece ser um tempo de derrotas para o seu espaço político. Se acharmos que perdemos, já perdemos. Ou seja, isso não creio. Eu estou a falar da influência específica da extrema-direita que parece estar a levar, aliás, a mudanças de posição da própria direita tradicional, do centro-direita. Em primeiro lugar, está tudo em aberto e está tudo em disputa. E em cada país, as forças de esquerda têm de fazer o seu trabalho por uma agenda comum que saiba o que é a ideia de comunidade, de democracia, de direitos, de igualdade e que lute por ela. Eu registro que na generalidade dos países europeus, ainda que haja extrema-direita a crescer, a esmagadora maioria da população não vota nesses partidos. Não estou a dizer que é em todos os partidos europeus, mas na generalidade dos partidos europeus, a generalidade do voto não vai para esses partidos. E, portanto, o problema é saber... Eu agora estou a dizer de cor, mas penso que já há cerca de 9 países onde a extrema-direita está nos governos. Penso que são 9, estou a dizer de cor, se calhar até são 9. Agora, é preciso compreender se o centro, o chamado centro, que eu tenho muita dificuldade em chamar de centro porque está cada vez mais à direita, muito à direita, não está ele próprio a fazer a política da extrema-direita, e é isso que está também a legitimar e a dar mais força a estes projetos. O Pacto das Migrações é ou não política de extrema-direita já na Europa? Eu acho que é. Porque o Pacto das Migrações o que faz é negar à partida o direito internacional, negar à partida o direito de asilo. Nós já temos neste momento, e mesmo antes da votação do Pacto das Migrações, que permite coisas tão absurdas como deter crianças, como nem sequer avaliar as condições em que as pessoas pedem asilo e negar à partida, mas mesmo antes disso, nós já temos o Mediterrâneo, que é a fronteira mais mortífera do mundo, e onde o que a Europa faz é sobrevoar com drones ou aviões e mandar as tropas líbias interceptar os barcos de refugiados. É isso que está a acontecer. Portanto, eu pergunto-me, e depois, como nós sabemos, com os atentados atrozes aos direitos humanos que acontecem na Líbia, como acontecem, enfim, nos países com que a União Europeia achou por bem fazer acordo, Turquia, etc. Eu pergunto-me, travar a extrema-direita é fazer pactos destes? Quando o Partido Socialista votou o Pacto das Migrações juntamente com toda a direita, estava a travar a extrema-direita, ou estava a normalizar, a tornar no centro da política europeia a política da extrema-direita? Mas falamos de imigração. Eu não vou perguntar se quer as portas fechadas ou escancaradas, não é? Que é como o debate agora se simplificou, mas para além da defesa dos direitos dos imigrantes, evidentes, e dos refugiados, encontra uma solução para a provável intensificação dos fluxos migratórios por causa das alterações climáticas. É provável que com as alterações climáticas, e não é ao contrário do que algumas pessoas pensam, obrigatoriamente a fugir das alterações climáticas, é todo o efeito cascata que isso tem na escassez, nas guerras, etc. Se é comportável não gerir estes fluxos. A Europa aguenta até politicamente, até do ponto de vista político. Nós vimos, por exemplo, na Alemanha, que recebeu 1 milhão de refugiados em muito pouco tempo, e isso teve efeitos políticos. Porque não foi distribuído pela Europa, porque o esforço não foi distribuído, podemos discutir isso. Podemos discutir o que é que teve efeitos políticos. Foram os refugiados ou foi a forma como se lidou com eles? Claro, mas se estamos a falar de uma intensificação, a minha pergunta é se uma pressão tão repentina, ou seja, um fluxo migratório tão repentino, não terá efeitos perigosos do ponto de vista político. Imagino que me diga que a solução não é o Pacto das Migrações, como acabou de me dizer, agora aprovado. Mas qual é então? Ou seja, estaremos todos de acordo, estamos todos de acordo, não estamos todos de acordo, mas claramente aqui entre nós os dois, entre nós os dois estamos de acordo. Nós estamos de acordo na defesa dos direitos dos imigrantes, no direito à migração. Eu, ao contrário das pessoas que só falam de refugiados, eu acho que a migração é um direito. Aliás, muitas vezes a separação entre imigração e refugiados é falsa, é falsa e alimenta agendas xenófobas. A minha pergunta é,
Eu acho que o direito a uma pessoa melhorar a sua vida e mudar de país é um direito, não é um direito absoluto, como em geral os direitos não são absolutos. Agora, a minha pergunta é, tem que haver uma resposta que não seja irresponsável nas suas consequências. E nós sabemos que se os países receberem numa grande rapidez, sem capacidade deles próprios se adaptarem a esse impacto, o efeito pode ser bem pior para os imigrantes, no sentido em que isso cria uma alteração política tal, um crescimento da extrema-direita, em que eles vão ser pior tratados. E eu sinto que alguma esquerda tem uma certa dificuldade em entrar neste tema, para além do óbvio, da defesa dos direitos dos imigrantes e da legalidade e da sua legalização. Eu não acho que a esquerda deve ter nenhuma dificuldade em entrar no tema, porque acho que o tema é relativamente... É complexa a resposta, mas é relativamente simples do ponto de vista dos princípios e do que está em causa. Em primeiro lugar, eu não acho que haja fluxos assim tão grandes face aos 500 milhões de habitantes que tem a União Europeia, mas eu já lá vou depois sobre os fluxos. Vamos então ao que é que se faz a quem entra. Nós temos um problema óbvio da forma como os países europeus não têm políticas solidárias entre si, e os países que recebem mais pressão de entrada ficam a gerir sozinhos essa pressão de entrada. Isso está errado, deve ser mudado. Mas esse também não é o problema de fundo. O problema de fundo é se nós temos pessoas que entram de uma forma, ou seja, que entram com direitos, que estão regularizados. Não há pessoas ilegais. A imigração ilegal é uma coisa que me faz muita impressão, mas se estão ou não regularizadas, ou seja, se têm ou não capacidade para fazer valer os seus direitos, para ter direitos do trabalho, para conseguirem arrendar uma casa com um contrato de arrendamento normal, ou seja, se damos direitos às pessoas ou se não damos direito às pessoas. Porque há duas coisas que nós sabemos. Em primeiro lugar, é que quando a economia precisa, a imigração vem. E a imigração só vem quando a economia precisa, porque quando há crise económica, a imigração desce imediatamente. O que quer dizer que não há... Por isso, aliás, a imigração é um bom barómetro do crescimento económico. Exatamente. O que quer dizer que não há... não se para a imigração. Para-se a imigração regularizada, com direitos. E, portanto, aqui o problema não é saber se fecham ou não fronteiras. É se fecham ou não direitos. E quando nós fechamos as possibilidades das pessoas se regularizarem, quem fala em fecho de fronteiras, o que quer é a imigração ilegal. E a imigração ilegal tem um dano óbvio para as pessoas que são imigrantes, porque não têm os seus direitos, mas têm também, e era aqui a segunda parte que eu queria chegar, um dano óbvio para toda a sociedade que recebe estas pessoas, até do ponto de vista dos salários dos trabalhadores, se quisermos. Porque se nós temos muitos trabalhadores que estão numa situação muito frágil, muito vulnerável de irregularidade, eles aceitam condições de trabalho e condições de salários muito baixas, e portanto é uma corrida para o fundo. Mesmo legal, a imigração pode servir como uma espécie de regulador dos salários, impedindo que eles subam. Sobretudo quando não há políticas de integração. E isso mas é mesmo outra coisa. havendo, sim, mas é que... aumenta a oferta de trabalhadores e pode reduzir os salários. Mas é assim, ninguém imagina que Portugal pudesse funcionar se não tivesse pessoas imigrantes a trabalhar cá. Nós não queremos puxar os salários para baixo, temos que ter uma legislação. Se calhar podia funcionar com salários mais altos. Claro, eles podem trabalhar com salários. O que as pessoas querem todas é salários mais altos. Portanto, há regras da economia que têm de ser impostas para garantir os salários. Isso é uma coisa. A outra coisa é saber se nós permitimos que os trabalhadores imigrantes estejam numa situação de subalternidade face ao resto do país, de cidadania de segunda, seja por questões legais de regularização da sua situação, seja por situações que não têm a ver com a sua regularização, mas têm a ver, digamos assim, com a inacessibilidade social e cultural aos direitos de cidadania. Porque as políticas de integração não é só a regularização legal, simplesmente, não é? Portanto, isso são todas outras questões. Há depois um outro problema que a Europa tem de pensar. Ou seja, eu digo, a Europa não tem um problema do fluxo que chega, tem um problema de não ter condições de regularização e integração, isso é que é o problema, e fechar fronteiras não vai resolver nenhum problema, só agrava o problema. Os imigrantes virão sempre, a questão é saber em que condições é que estão nos respectivos países, e as condições depois de toda a sociedade perante isso. Há depois a outra questão, que é, porque também falavas das questões das alterações climáticas, e é verdade, mas não são só as alterações climáticas, são várias questões, é se a política externa europeia é uma política que promove ou não a fuga de pessoas de vários territórios. E a verdade é que a política europeia, seja do ponto de vista da guerra e de paz, se olharmos para a Palestina, é claro, seja do ponto de vista climático, fazendo com que haja danos ambientais que saem do território europeu para irem para o hemisfério sul, está a provocar mais pessoas com necessidade de se deslocarem. Vamos falar então de ambiente. No Manifesto das Europeias de 2019, o Bloco tem um capítulo sobre a necessidade de descarbonizar a economia. No entanto, o Bloco opõe-se à extração de lítio em Montalegre, à sua reconversão em energia em Sines, é contra a unidade eólica da Mirandela, porque há gravuras e há alguns quilómetros
há alguns quilómetros e até as centrais solares têm merecido a oposição do Bloco. Como é que vamos fazer então para a reconversão energética? Não precisa de falar de cada um destes casos, sem a qual não há descarbonização. Ou seja, eu tenho às vezes a sensação de que toda a gente quer a reconversão energética, mas depois, como não existem soluções sem impactos, e se não existe de forma alguma, depois é difícil defender as soluções difíceis, independente de serem mais acertadas ou não. É raro ver o Bloco a defender uma solução que, sim senhora, está a ser feita de larga escala, que tenha um efeito. Estamos a falar de uma reconversão de larga escala. Pelo contrário, queremos reconversão de larga escala. O que nós não deixamos é que nos vendam oportunidades de negócio que criam problemas locais ou globais por serem pintados de verde. Isso é que nós não aceitamos. A exploração de lítio que está a ser feita, que quer ser instalada no país, sem ouvir as populações, sem nenhuma garantia de reparação de dano ambiental. Mas nós sabemos que as populações, em princípio, serão contra, porque há impacto. Há sempre um impacto. E tem que ser feito em algum lado, não é? Não pode ser feito em Marte. Repare, o problema aqui, a ver se nos explicamos, é que está por provar que isso sirva às alterações climáticas e não sirva simplesmente a velha lógica da política europeia em Portugal, que não é uma política industrial, não é uma política de transformação da nossa economia, é chamada a política do saco ao fundo europeu. Eu vou dar um exemplo. Na aldeia de Barco, ao pé do Fundão, na Argemela, faz-se um investimento com dinheiros europeus para fazer regadio. Dir-se-ia, muito bem, vamos agora achar que o regadio é boa solução. Eu já nem vou discutir se o regadio é boa solução ou não, mas o investimento para a economia daquela zona ser sobre o regadio. Passado uns tempos, a União Europeia lança uns fundos para o lítio. E então o que é que se faz? Destrói-se o regadio para abrir uma mina de lítio. A seguir, não vai haver lítio nenhum. Há de haver fundos europeus para outra coisa qualquer. E o que nós precisamos é de discutir, afinal, o que é que andamos a fazer. E como é que respeitamos as comunidades e se temos ou não um projeto, ou se o projeto é sempre uma distribuição de uns fundos europeus para negócio de momento, que neste momento são pintados de verde, noutras alturas foram pintadas de outra coisa. Mas do ponto de vista de estratégia, de política industrial para Portugal, transição climática, fica zero. Em relação ao eu acho que as fotovoltaicas são, desse ponto de vista, um exemplo claro. É óbvio, está provado, que não é eficiente do ponto de vista energético e que é, do ponto de vista ambiental, um erro, por várias questões de biodiversidade, mas não só, centrais fotoelétricas de hectares e hectares. E é, julgo eu, um erro que toda a gente percebe, que em terrenos, mais uma vez, por exemplo, na zona da Covilhã, que do ponto de vista agrícola tem uma potencialidade tão grande, são tão férteis, num país que precisa tanto de soberania alimentar, encher aquilo tudo de centrais fotoelétricas. Então como é que substitui, como é que consegue produzir em quantidade suficiente energia fotovoltaica, não é? Por via fotovoltaica. Todos os edifícios públicos. Todos os edifícios públicos. Isso é a produção solar descentralizada. Será mais cara, não é? Será mais caro, não é? Mas é que a outra solução não é solução. A outra solução, mais uma vez, é um modelo de negócio, não é um modelo de transição climática. Nós queremos modelos de transição climática com impacto grande. Portugal é dos países, hoje em dia, Portugal conseguiu fazer uma... Não foi só subsídios europeus. Portugal conseguiu fazer uma renovação. Portugal produz mais energia renovável. Muitas vezes não a consegue usar, mas produz mais. E mais do que a grande parte dos países europeus, mais do que países muito desenvolvidos. E ainda bem, e podemos usar essa aprendizagem. E foi graças a algumas escolhas contra as quais o Bloco teve. No passado o Bloco também se bateu, por exemplo, contra as rendas da energia. Mas as rendas da energia é o que nos fazem ter produção de energia renovável ou é o que garantem uma renda à REN que não devia ter ao AEDP? Por favor. Mas a verdade é que isso permitiu, por exemplo, com o preço, com o aumento exponencial do preço do gás, permitiu que Portugal tenha uma energia elétrica mais barata do que a Europa, juntamente com a Espanha e os países escandinavos. E isso resultou também das rendas para a energia. Eu não estou a defender as rendas para a energia, mas a verdade é que o facto de ter havido um modelo de negócio que... Mas o que é que não fazemos bem? Nós temos uma proposta absolutamente revolucionária, que é, vamos fazer energia renovável, mas não com modelos financeiros e de negócio que assaltam o país e que não têm o impacto no uso que devia ter. Nós aqui temos duas questões. É verdade que produzimos energia renovável. Mas se calhar o caro saiu barato. Ou seja, neste momento pagamos menos pela energia. A partir da guerra da Ucrânia passámos a pagar menos pela energia que os outros. Não, temos muito pouca capacidade de determinação da nossa própria energia, da forma como a consumimos e da energia que consumimos. Nós nem sequer, neste momento, conseguimos determinar, enquanto país, que energia é que entra no sistema. É a REN que decide. E, portanto, nós podemos produzir muita energia renovável e podemos até estar a gastar outra qualquer. Isto é um problema e é um problema grave.
Mas mais, a forma como o negócio está centralizado nas grandes produtoras elétricas faz com que modelos que estão provados, que reduzem o desperdício de energia. Isto é muito importante, porque nós precisamos não só de produzir energia renovável, mas precisamos de gastar menos energia. Nós precisamos de ser muito mais eficientes do que somos. Que são modelos de produção de proximidade, são impossíveis, porque as grandes energéticas decidiram que o modelo de negócio passa que toda a energia que é produzida vai primeiro para elas antes de vir para quem a produziu. E isto cria uma ineficiência no sistema, que é em si um problema climático também, porque nós precisamos não só de produzir energia renovável, como precisamos de gastar menos energia. E é também um problema financeiro para o país, porque não tem nenhum sentido que os sítios que produzem energia, que as zonas que produzem energia não vejam nenhum benefício de produzir essa energia. E eu acho, aliás, que esse é um modelo para com o interior do país, que é absolutamente autoritário, errado e desequilibrado, em que ao interior são imputados uma série de custos das nossas opções globais, sendo que eles nunca veem um tostão, um benefício disso. Ou seja, os custos, tanto no Alentejo, da produção da energia... No Alentejo, quem está ao lado de grandes parques fotovoltaicos depois paga exatamente o mesmo que todos os outros, tendo o impacto. Porquê? Porque há um modelo financeiro que é errado. E neste modelo, para além disso, perde-se imensa energia. Por simplesmente que não é usada. E, portanto, o que nós sugerimos não é nós estamos contra toda a energia renovável. O que nós dizemos é que nós podemos ter um programa de transição climática e transição energética que não é uma forma de fazer negócio, é mesmo uma forma de fazer a transição e de fazer a transição justa. Nem sempre vou dar aqui mais um exemplo, como às vezes depois... as escolhas que têm que se fazer, é difícil aguentar o seu impacto. Depois das manifestações dos agricultores, a Comissão Europeia recuou e deixou cair a proposta para reduzir o uso de pesticidas, por exemplo. Uma vitória dos partidos conservadores e de extrema-direita, que secundaram os protestos que visam aligerar as exigências ambientais europeias. Mas, ainda assim, o Bloco tem apoiado estas manifestações. Esta ambiguidade não prejudica a esquerda e alimenta uma agenda regressiva. Ou seja, o facto da esquerda, se calhar, não estar habituada a estar contra manifestações, porque esteve quase sempre do lado das manifestações, leva às vezes a estar a apoiar movimentos que são contra toda a sua agenda ambiental e de conversão até da agricultura. Não, é que precisamente o facto da agenda ambiental ser usada como desculpa para uma política que faz mais desigualdade social... Limites aos pesticidas. Posso? Sim. Pode, mas os limites aos pesticidas são... Claro, mas porquê é que foi nisso que a União Europeia cedeu? É uma estupidez, não devia ter cedido nisso, não era esse o problema. O maior problema da política agrícola comum é que a política agrícola comum devia servir para que houvesse uma remuneração do trabalho agrícola que permitisse à Europa ter alimentos seguros e a preço que as pessoas pudessem pagar com uma remuneração justa do trabalho agrícola. Este devia ser o objetivo da PAC. O problema é que a PAC é distribuída, sobretudo, a grandes proprietários. A PAC é causa de desigualdade. A PAC é um sistema económico desigual que aumenta privilégio e não resolve o problema da remuneração. Ficou com a sensação que as manifestações eram dos pequenos proprietários. Acho que eu não fiquei. Acho que havia de tudo. Fiquei que em alguns casos seria, mas... Acho que havia de tudo. E acho que a extrema-direita instrumentalizou a agenda em favor dos grandes propriedades, que aliás são os mesmos que gostam tanto de usar o trabalho ilegal dos imigrantes, o trabalho não regularizado dos imigrantes para os explorarem, e que também fazem essas manifestações e que normalmente utilizam o que são reivindicações justas para engordarem os mesmos de sempre, desculpem a expressão, mas é a mais simples nesta pluralidade de situações. Ao mesmo tempo que cria um problema com quem não tem uma remuneração justa do seu trabalho. A União Europeia cedeu da forma errada porque quis. Há uma outra forma de mudar a PAC e de criar condições, que é ter como critério a remuneração do trabalho na agricultura. O Bloco defende uma Europa centrada em políticas de cooperação europeia, em matérias sociais ou até de grandes investimentos na área dos transportes. Foi isso que aconteceu com a aquisição do bloco de vacinas Covid, com todos os problemas que tenha tido, mas no que interessa, no fundamental do que demonstra as vantagens da cooperação, possibilitando que pequenos países como Portugal uma prioridade no acesso que nunca teriam isoladamente. No entanto, referiu-se a esse momento como uma cedência às farmacêuticas. Fica a ideia também que a integração que defendem é sempre outra, mesmo que pareça respeitar o que o Bloco defende. Ou seja, para além da questão do negócio, as farmacêuticas são as farmacêuticas. As vacinas compram-se às farmacêuticas. O sistema é este que existe. A cooperação
não é, apesar de tudo o que aconteceu no Covid, um exemplo daquilo que a Europa pode ser. Mas nós não tivemos nada contra a cooperação, pelo contrário, nós elogiámos a cooperação, elogiámos, aliás, como algo inédito na União Europeia. Devo dizer que a Comissão Europeia não respeitou nenhum tratado para o poder fazer, ou seja, muitas vezes nos dizem que as coisas, quando é cooperação, quando é articulação... Também é verdade que uma pandemia global geralmente sim, mas não é a primeira vez. Mas é interessante perceber que quando há vontade, as regras afinal não têm que jogar contra os povos, podem jogar a favor, e foi o caso que aconteceu com a pandemia, com essa aliança para haver vacinas, e nós elogiámos isso. O problema está no outro lado. A tecnologia que permite estas vacinas foi uma tecnologia desenvolvida com dinheiros públicos, com ciência financiada por dinheiros públicos e instituições públicas. Não tem nenhum sentido que as farmacêuticas depois possam cobrar o que quiserem pelas vacinas, e não só a Europa, mas como o resto do mundo, porque a Europa podia ter tido, porque tinha essa capacidade, negocial, até pela origem digamos assim, pela tecnologia que está na origem da vacina, ter sido financiada sobretudo com o dinheiro público europeu, e também pela capacidade económica da União Europeia, tinha tido a capacidade de garantir que todo o mundo tinha vacinas a preços justos, e não garantiu. Mais do que isso, ficou até presa num jogo sobre farmacêuticas, em que de repente só a Pfizer é que podia ser, e que ficou a única, e portanto ficou capturada por esse jogo, não conseguiu nem, digamos assim, usar regras de mercado que me diriam menos para baixar o preço das vacinas, deixou-se ficar presa a um único laboratório, nem conseguiu, o que me diria a mim mais, ter uma política pública de fazer valer o investimento que já tinha feito na tecnologia, fazer valer a sua capacidade financeira para garantir vacinas a preço acessível a todo o mundo. E é isso que nós criticamos. O Bloco propôs nas legislativas a defesa do desarmamento negociado e multilateral. Poucos dias depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, Catarina Martins defendeu que a Ucrânia possa ter um estatuto de facto congénere ao da Finlândia. A Finlândia, entretanto, aderiu à NATO. Se não queremos depender dos Estados Unidos, a Europa não deve depender dos Estados Unidos, imagino que é a sua posição, a ameaça ao expansionismo russo não implica, e existe um expansionismo russo, ele é evidente, é palpável, nós conseguimos vê-lo, não implica uma organização de defesa europeia. E faz sentido falar de desarmamento quando a ameaça nunca foi tão real. Eu dou só um exemplo. Só a Ucrânia já perdeu em tanques nesta guerra, basicamente, o que, agora estou a fazer as contas de cor, mas o que a Alemanha e a França têm disponível. Ou seja, a Europa não tem armamento suficiente para se defender, por exemplo, da Rússia. E não tem outro instrumento que não seja a NATO. O que é que o Bloco defende em relação a isto? E se criássemos instrumentos? Não se criam de um dia para o outro? Uma Organização de Defesa Europeia? Na verdade, já existe a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, que suspende... Mas está a falar da União Europeia, não é? Da União Europeia. Reparem, o Reino Unido saiu da União Europeia. Eu acho que nós seremos tontos se acharmos que a coordenação e a articulação da defesa na Europa deve ser só o espaço da União Europeia. Eu acho que deve ser mais vasto do que isso. Acho que é o que tem sentido, acho que é absurdo achar isso. Acho até que já ninguém defende isso, ou seja, toda a gente na União Europeia compreende que precisa de uma articulação maior do que o espaço da União Europeia. Não é uma organização de defesa, não é? É uma organização para a segurança e para a cooperação, o que é importante. Suspendeu a Rússia, devia suspender também os Estados Unidos da América, do nosso ponto de vista, e permitiria alguma articulação. É óbvio que a Europa precisa de uma estratégia própria. E precisa de uma estratégia de dois tipos. Precisa de uma estratégia para a defesa e precisa de uma estratégia para a guerra na Ucrânia. E a União Europeia tem estado subordinada, desse ponto de vista, aos interesses dos Estados Unidos da América, que aliás vão ter eleições cujo resultado nós não sabemos e podem criar uma aliança efetiva entre os interesses norte-americanos e os interesses russos, ou pelo menos os interesses de Trump e Putin. Os povos não têm algo... Acho bom separar os regimes dos povos. O povo americano escolhe o seu presidente, o russo não. Mas enfim, mas eu acho sempre bom, porque ou seja, acho que ninguém ganha se não percebermos que os povos em geral, todos nós queremos viver em paz, todos nós queremos viver em segurança, é o nosso instinto, é aquilo que precisamos todos nós. Mas dizia eu, a União Europeia precisa, e a Europa, eu não dizia a União Europeia, eu diria a Europa como precisa de uma estratégia que seja autónoma, que permita claramente enfrentar a ameaça imperialista de Putin, mas não nos coloque numa situação de subordinação aos Estados Unidos da América, que é muito perigosa a todos os níveis, dos níveis de segurança, de defesa, aos níveis climáticos, a todos os níveis. Mas que solução é essa? Ou seja, o que eu quero perceber é que estamos a falar de uma organização de defesa, ou seja, que consiga ter intervenção militar. Ou se é só uma... Não, deve haver... É óbvio que a Europa precisa de capacidade de defesa. É preciso perceber como é que nós entendemos essa capacidade de defesa. Deve haver uma articulação entre Estados soberanos,
parece-nos, que podem naturalmente, podem e devem articular até, hoje na Europa fala-se de articulação de compras, etc. É natural que articulem as várias valências, o que podem fazer. Deve ser pensado, julgo eu, com uma lógica que responda aos nossos tempos, e por isso nós hoje precisamos de forças armadas que sejam capazes não só da defesa nesta forma tradicional como estamos a falar, mas que tenham também uma capacidade de proteção civil face às alterações climáticas que vai ser muito necessária, e portanto a Europa devia pensar-se assim. A defesa hoje, face àquilo que estamos a viver, é uma coisa muito mais vasta, e depois não pode aceitar, por um lado, a subserviência aos interesses norte-americanos, porque isso está a prejudicar-nos a todos os campos, mas também não pode. A Ucrânia está a ser utilizada para um velho sonho, digamos assim, de uma indústria de armamento europeia, que é colocar as políticas de coesão a financiar a indústria de armamento, sobretudo alemã e francesa. Isso está errado. Mas não consegue fazer a defesa da Europa sem armamento. Mas a Europa pode decidir, tem que ser para defesa e não ataque. E há outra coisa, ou seja, eu acho que tem que haver uma estratégia, tem que ser defesa e não ataque. Isto é muito importante, porque é muito diferente a Europa querer se defender ou andar a fazer ataques no resto do mundo. E isto é uma diferença do mundo, e a NATO não é uma aliança defensiva. Desse ponto de vista, é óbvio que é para ataque. A Europa não deve repetir o que corre mal, deve fazer bem. Mas há também algo que a Europa precisa com urgência, que é uma estratégia para a paz na Ucrânia. Porque, obviamente, a invasão russa é inaceitável e deve-se exigir a retirada das tropas russas, mas convenhamos, não há uma solução militar para o conflito, porque a solução militar é a desgraça. Porque mas a solução negociada parece ser dar parte do território da Ucrânia à Rússia. Ainda ninguém começou uma solução negociada. O que nós temos defendido é que haja uma... Como sabe, a solução negociada depende do que estiver a acontecer no terreno militar, não é? Seguramente. A Rússia só vai negociar se tiver vantagens em relação à solução militar. E é por isso que nós, no Bloco de Esquerda, defendemos o direito à Ucrânia a defender-se. Há quem não defenda esse direito, nós defendemos com o apoio da Europa? Nós defendemos o direito à Ucrânia a defender-se, mas não defendemos outras tropas. Com o apoio da Europa? E a Europa tem apoiado, não defendemos tropas europeias na Ucrânia, porque isso escala o conflito. Mas a entrega de armamento defende ou não? De armamento defensivo nós defendemos, votámos no Parlamento Europeu, como defendemos que Timor também tinha direito a defender-se, como defendemos que os palestinianos têm direito a defender-se. Nós não achamos que povos ocupados tenham como único destino serem mártires sem apoio de ninguém. O que é uma coisa diferente é querer uma escalada armamentista. São coisas diferentes ainda assim. E a Europa precisa de uma estratégia, precisa de uma conferência de paz. Há coisas que têm que estar em cima da mesa. Zelensky, ao início, colocava como uma hipótese a neutralidade ucraniana como algo a negociar para permitir a paz. Deve estar em cima da mesa, como se calhar tem que estar em cima da mesa uma jurisdição internacional para o espaço do Donbass para perceber se a minoria russófona não ser alvo de ataques como foi. O que não quer dizer que a Ucrânia não tenha direito à integralidade das suas fronteiras, pelo menos até antes da invasão de 2022. Mas isto tem que ser feito numa conferência de paz. Nós não sabemos como é que acaba, mas sabemos que a União Europeia tem de a propor. Até porque quem acha que a Ucrânia vai ter uma solução militar devia afirmar com todas as letras o que está a defender. Porque está a defender uma de duas coisas. Ou a destruição completa da Ucrânia ou um conflito nuclear. E, portanto, quem defende que a Ucrânia se vai resolver pelas armas ou diz que está a defender uma destas coisas, ou está a ter uma hipocrisia absoluta para com todos os povos. Pode dizer outra coisa, que a situação militar ainda não está de tal forma que obrigue a Rússia a negociar. Se bem que os sinais que são dados são os opostos, claro, que a situação está má para a Ucrânia. Está provado que não é assim. Voltemos a Portugal para terminar, estamos mesmo no fim da nossa conversa. O governo, que nas palavras de Sebastião Bugalho teve uma vitória convincente e muito clara, continua sem conseguir aprovar ou rejeitar o que quer que seja no Parlamento. Foi assim com a IRS e foi assim com as portagens nas escutes. Estamos numa situação de ingovernabilidade e ela não é perigosa para a democracia, esta situação de ingovernabilidade? Eu acho que há uma enorme responsabilidade da AD, da direita, que está a governar, que não tem maioria e que parece achar que tem direito a governar com os votos do Parlamento, que foram de pessoas que tiveram projetos alternativos sem negociar. E como é que deveria fazer isso? Como é que a AD deveria fazer isso? Negociar com o Chega? Colar o PS ao governo? A mim não me cabe dizer qual é o caminho do PSD e do CDS, mas eu registro o seguinte. Quando o Hugo Soares explica o que são negociações e diz que negociações são telefonemas entre bancadas durante um debate parlamentar, nós sabemos que não estão a negociar nada. Quando decide, por exemplo,
destituir a mesa da Santa Casa da Misericórdia e a sua provedora, acusando-as da mais grave negligência, e depois as obrigam a ficar em gestão, não estão seguramente a criar uma situação em que alguém possa negociar. Quando Fernando Araújo, diretor executivo do SNS, é acusado de não fazer um plano que já estava feito pela DGS e que não era dele, ao mesmo tempo que é mandado embora, não está a negociar. E repare-se que eu nem sequer estou a defender nenhuma das posições de princípio, ou seja, fiz muita oposição à ideia do anterior governo para o SNS, ou não tenho particular simpatia pela segurança social em Lisboa ser a Santa Casa, portanto nem é isso, mas o que eu digo é, a situação que o governo está a criar de luta contra toda a gente neste país, e isso, ouvi Pedro Nuno dizê-lo, e sobre isso subscrevo, noutras coisas não, mas nesta subscrevo, é absolutamente irresponsável para um governo que não tem uma maioria no Parlamento. Eu diria estamos a começou mesmo muito mal. Tem muito pouco tempo para provar que consegue fazer diferente. A dificuldade aqui é esta. A esquerda não tem maioria para governar. Portanto, não tem uma alternativa para construir. Não estou a falar da esquerda a apresentar as suas propostas. O Parlamento mal seria que os partidos não apresentassem as suas propostas e só as apresentassem se tivessem a certeza que elas fossem chumbadas. A minha pergunta é, não tendo a esquerda uma alternativa, a única alternativa de governo, e foram os eleitores que decidiram estes resultados eleitorais, seria o PSD fazer entendimentos com o Chega. O Bloco defende que seria bom para a democracia o PSD fazer acordos com o Chega. Não, mas mais uma vez, nós dissemos que achávamos que a direita, nós fomos a eleições, aliás, explicando que à direita não haveria nenhuma solução para o país. Agora está no campo da direita, uma vez que ganhou as eleições, perceber e construir essas soluções. Não é a esquerda que a vai fazer. Digo uma coisa, se a esquerda ceder a fazer o programa económico da direita para que o PSD consiga governar, a esquerda morre, acaba, deixa de ter projeto. A direita tem uma ampla maioria parlamentar em matérias fiscais, serviços públicos e políticas-chave como a habitação. O Bloco, com esta maioria, perdeu relevância, não é uma questão matemática, não tem capacidade. E ainda assim aprovámos propostas de IRS bem interessantes, ainda agora recentemente. Convocou os restantes, mas entretanto convocaram os restantes partidos à esquerda para uma série de encontros que configuram uma espécie de discussão prévia para futuros entendimentos, acordos, não sei. Mas quais e como? Que tipo de acordos e como? Tendo a esquerda uma posição minoritária, deve ter tradução, esta é a parte que me interessa mais, as conversas à esquerda devem ter uma tradução eleitoral em autárquicas, algumas autárquicas, não estou a falar a nível nacional, e presidenciais. A esquerda deve conversar sobre a sua estratégia para as autárquicas. Eu estou a pensar sobretudo nas duas grandes cidades e do seu poder simbólico, e para as eleições presidenciais, caso contrário, para a esquerda não correr o risco de nem sequer conseguir ir à segunda volta numas eleições presidenciais. Eu acho que a esquerda precisa de discutir estratégia para o país, porque só haverá possibilidades de convergência nestes eleitorais, digamos assim, que eu acho que podem ser discutidas, se for discutidas convergências que tenham politicamente sentido. Não precisam ter a mesma estratégia para o país para concorrerem juntos a Lisboa ou ao Porto. Não precisam ter estratégias para o país para apoiar uma mesma candidatura presidencial. O Bloco apoiou o mesmo candidato que o Partido Socialista no tempo do Sócrates e não tinham, que era o Manuel Alegre, e não tinham uma estratégia comum. Mas parece-me que está a tentar fugir. Não estou. O Daniel aliás terá acompanhado isso melhor do que eu, que tinha acabado de chegar. Mas se bem me lembro, o Manuel Alegre tinha feito um trabalho de convergência sobre questões fundamentais de política económica, de política para o trabalho, que lhe permitiu ter esse apoio vasto. O que eu digo é que tem que haver convergências nas ideias. Não digo que seja dos programas todos, não digo que é um programa único, mas a ideia de que se fala de alianças eleitorais sem que haja convergências políticas, eu acho que descredibiliza a democracia. Então vou pegar assim. Em Lisboa, pegando em Lisboa, eu acompanho menos o Porto, portanto a Catarina Martins acompanhará mais do que eu. Em Lisboa a esquerda tem feito uma convergência, mais o Bloco até esteve com o Partido Socialista, não concorreu com o Partido Socialista e teve nas variações com o Partido Socialista. Portanto, essa convergência foi feita. E a minha pergunta é se o Bloco de Esquerda considera que neste novo cenário político, é um cenário completamente diferente do que tivemos durante 8 anos com a Geringonça, é interessante para a esquerda fazer um caminho. Eu vou pôr coisa assim. As convergências demoram tempo, mas fazer um caminho para entendimentos autárquicos e para as eleições presidenciais. Eu dou uma resposta que eu acho que é muito direta. Será que é possível à esquerda haver um entendimento sobre o que é uma política autárquica em Lisboa, por exemplo, sobre a habitação?
Se houver, eu acho que isso é possível. Se não houver, não é possível. Porquê? Porque estamos a falar de uma política que é autárquica, que é fundamental para a vida das pessoas e define se a esquerda ou não tem um projeto comum. Falou-me das autárquicas, sobre as presidenciais. E nós temos uma situação também nova. A probabilidade de vários candidatos à direita, pelo menos os vários que se prefiram, um mandato depois de 2 mandatos, ou seja, 2 mandatos seguidos, portanto, 20 anos Presidentes de direita, se é assim tão complicado, e aí a convergência não tem que ser da mesma dimensão, estamos a falar de um cargo diferente, da esquerda conversar para ter um candidato, não digo único, porque isso não decidem, mas de ter um candidato abrangente para o conjunto da esquerda. Eu acho que seria bom se isso fosse possível. Eu só registro o seguinte, Daniel, e com imensa simpatia, mas é que muitas vezes quando se pergunta isso, está-se a perguntar se a esquerda aceitará o que o PS quiser fazer, seja o que for. Eu não estava a fazer essa pergunta. eu falei de convergência, não falei acho que não. Agora, não falei de apoiarem um candidato do PS, convergência, ninguém sabe quem é, espaço amplo, ter um espaço, disputar a presidência da República numa... que defendesse, estamos nos 50 anos do 25 de Abril, talvez seja mais ou menos claro, porque agora fala-se muito isto, defenda o cumprimento material da Constituição e não só fundamental, e não só formal, ou seja, que os direitos sejam mesmo concretizados e realizados, ou seja, tenha esse tipo de compromisso. Eu acho que seria excelente se essa candidatura existisse. Muito obrigado, Catarina Martins. Nós regressamos muito brevemente com mais um candidato ou candidata, porque serão os nossos próximos convidados até às eleições. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.